Para relembrar, aqui nós temos uma amostra genérica e alguns feixes que estarão interagindo com essa amostra. Por exemplo, o I0 seria a radiação incidente de uma determinada fonte que está chegando nessa amostra. Essa radiação vai interagir com a rede dessa amostra, com seus defeitos, suas lacunas, suas moléculas, enfim. E uma parte dela, por exemplo, poderá ser excitada, de maneira que essa amostra poderá então emitir alguma radiação. Uma parte, por exemplo, da intensidade que chega da fonte original é refletida, por isso esse IR. Então, aqui eu comentei sobre a emitida. Uma parte passa pela amostra, ela é transmitida, e outra parte é espalhada pelas moléculas da amostra. A espectroscopia de absorção, ela compara a intensidade original e a transmitida para avaliar o que foi absorvido ao longo dessa amostra. Lembrando que pela lei de Beer-Lambert, quanto maior a profundidade, mais decai a intensidade inicial. No caso da luminescência, nós estamos interessados nesses átomos e moléculas que estarão sendo excitados de maneira tal que vão emitir posteriormente. Esse é um esquema simplificado do aparato utilizado para um experimento, no caso, para o procedimento da espectroscopia de luminescência. O aparelho utilizado para isso é geralmente chamado de espectrofluorímetro, onde nós temos uma fonte, uma lâmpada, pode ser um laser também, monocromador, que estará setando posteriormente qual o comprimento de excitação que nós escolheremos para excitar a amostra. Temos a amostra aqui, uma sequência de lentes ou um conjunto que terá o efeito de lentes convergentes, que chega ao segundo monocromador, que estará então setando a faixa dos comprimentos de onda de emissão que serão lidos pelo detector. E o computador que armazenará essas informações de maneira que conseguiremos plotar esses espectros. É interessante que nós conseguimos fazer dois tipos de leituras nesse experimento. Nós podemos fixar um comprimento de onda de excitação e fazer a varredura dos comprimentos de onda de emissão correspondente ao comprimento único de excitação com um determinado incremento, por exemplo, de meio em meio comprimento de onda do ultravioleta próximo, passando pela região do visível até o infravermelho próximo. Essa é a espectroscopia de emissão. Já para a espectroscopia de excitação, apenas um comprimento de onda específico é configurado para ser lido pelo detetor e é configurado também no monocromador, de maneira que uma varredura dos comprimentos de onda de excitação são registrados. Então, para o mesmo comprimento de onda da luminescência, excitado por diferentes comprimentos de onda, como que esse espectro fica, por exemplo. Esse é o espectro de excitação. Aqui, como foi brevemente mencionado, são as possibilidades da excitação do elétron. Nós temos a concepção do átomo, desde o proposto por Rutherford Bohr, de orbitais moleculares, como níveis ou camadas, onde os elétrons eles ocupam esses estados de energia e, quando são estimulados, também podem ocupar níveis energéticos mais elevados. Esse aqui é um exemplo do que pode acontecer quando ocorrer a excitação. No primeiro caso, nós temos o estado fundamental, quando o elétron desse estado não está excitado.
Pode ocorrer após a excitação um estado excitado de singleto, onde a rotação dos elétrons não será alterada. E esse material continuará tendo um comportamento, por exemplo, diamagnético. Assim como se encontrava o momento angular desse par de elétrons no estado singleto fundamental, continua no estado excitado seus momentos de rotação. Existe essa outra possibilidade aqui, que é bem mais rara, é bem mais improvável de acontecer, onde após a excitação ocorre a mudança da orientação da rotação de um destes elétrons. E ele passa a se encontrar, então, num estado excitado de tripleto, apresentando algumas propriedades paramagnéticas. Esse estado do tripleto, ele é bem mais improvável porque necessita de um processo de conversão interna, que é melhor visto no próximo slide. Muito bem. Aqui nós temos o estado fundamental de um átomo. Esse aqui é um diagrama conhecido, é o diagrama de Jablonski. E nós possuímos aqui, então, alguns níveis próximos ao estado fundamental que são associados aos níveis vibracionais. Vários orbitais moleculares poderão ser apresentados aqui acima. Aqui tem o exemplo S2, S1, e podem existir mais orbitais aqui. Os elétrons, então, quando submetidos a algum estímulo, alguma radiação eletromagnética, no caso aqui da fotoluminescência, eles podem ser excitados para um outro estado S2. É muito comum que existam outros orbitais próximos de um orbital principal, que são esses vibracionais. Então, esses estados excitados costumam perder um pouco da sua energia por pequenas transições não radiativas, que são essas vibracionais. Pode acontecer também um processo de conversão interna de níveis próximos uns aos outros. Interessante notar também que esse processo onde o átomo foi excitado é chamado de absorção. E o processo onde ocorre a emissão com transições radiativas pode ser chamado de fluorescência ou fosforescência. De maneira mais abrangente ainda é a luminescência, no caso. A fluorescência, como comentamos, normalmente não tem mudança na orientação da rotação do elétron, não muda o seu momento de spin, e é um tipo de transição que costuma acontecer mais rapidamente, na ordem de dezenas de microsegundos, por exemplo. Essas relaxações aqui, vibracionais, elas também são bem rápidas, na ordem de nanosegundos. Por isso, elas acontecem antes da emissão, por exemplo, aqui da fluorescência. E o caso mais improvável, eu acredito que no slide anterior eu chamei de conversão interna, mas na verdade é um cruzamento entre sistema. A conversão interna, ela é entre esses níveis aqui, por processo não radiativo também, mas esse outro tipo de cruzamento aqui é mais improvável de acontecer do estado de singleto para o estado de tripleto. Esse tipo de transição, que está representada pelas setas tracejadas, é uma transição considerada proibida. E por isso ela ocorre muito mais lentamente, na ordem de dezenas de milissegundos a dezenas de segundos. Nós chamamos esse processo de fosforescência. E as outras possibilidades também são os decaimentos dos elétrons dos seus níveis ou estados excitados de maneira diretamente não radiativa, ocorrendo a relaxação vibracional até
chegar no seu estado fundamental de menor energia. Quando átomos adjacentes se unem através de ligações, por exemplo, ligações covalentes, nós temos a formação de moléculas. Aqui nós temos, por exemplo, os orbitais do tipo P de um determinado átomo do lado esquerdo e orbitais do tipo P também de outro átomo do lado direito. Quando esses átomos eles estabelecem alguma ligação, algum compartilhamento de elétron, por exemplo, surge um novo tipo de orbital que é chamado de orbital molecular. E o tipo de configuração, os níveis dos orbitais, ele passa a ser então intrínseco a cada tipo de ligação entre elementos que pode ocorrer, a cada molécula específica. Aqui passa a existir então um nível energético inferior ao dos tipo P originais, dos átomos originais isolados, também um nível energético π, ambos são chamados de ligantes. Há, por exemplo, pares de elétrons que podem permanecer no mesmo nível dos orbitais originais do tipo P, que seria um par de elétron não ligante. Nós temos também esses orbitais moleculares, que são π antiligante e sigma antiligante. π e sigma ligante são os responsáveis pela estabilização da molécula. E π e sigma antiligante são aqueles que não favorecem a ligação da molécula, exatamente. Quando tivermos o caso de estados excitados, nessa nova configuração de orbitais moleculares, eles tenderão também a decair, no caso a serem desativados, para voltarem ao seu novo estado fundamental molecular, que é ocupando os estados desses orbitais sigma e π ligantes. É muito comum que ocorram transições quando a molécula é estimulada, é excitada pela metodologia da fotoluminescência, do nível π para π antiligante e também do nível não ligante para π antiligante. É muito raro acontecerem transições do tipo sigma antiligante, por exemplo, ou mesmo π sigma antiligante. Então, são essas as transições de π para π antiligante, não ligante para π antiligante, que nós mais observamos através da espectroscopia da fotoluminescência.